vocês, porque desejamos muito que sejam felizes como casais. E vocês, como solteiros, tiveram um bom historial. Desenharam uma história muito animadora e também exemplar para todos nós. E com certeza agora estão a abrir uma nova página das vossas histórias. Nessa nova página poderão fazer algumas mudanças, por exemplo, de pronomes pessoais possessivos. Como exemplo, no lugar de eu, poderá colocar nós, essa nova história, no lugar de meu, nosso e assim por diante. E esta união está a tem a aprovação de Jeová. Convido-vos, por favor, para poderem ler comigo no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 21 e 22. 22 diz o seguinte: Então Jeová Deus fez o homem adormecer profundamente. Enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas e depois fechou a carne naquele lugar. Jeová 22. E da costela que tirara do homem, Jeová Deus fez a mulher e levou ao homem. Então conseguimos ver o que Jeová estava fazendo neste versículo. Ele fez uma mulher para Adão, para que pudesse servir como esposa de Adão. Então Jeová fez isto porque ele percebeu a necessidade que havia. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 26, mostra que Adão precisava de uma companhia, alguém que pudesse ajudar na comissão que Adão tinha de poder cuidar da terra e também tornar um lindo jardim e poder também encher a terra. Então, essa necessidade de existir ajudadora, por isso Jeová criou ele. Mas por quanto tempo aquele casamento ou o casamento deve durar? Jeová também deixou isto muito bem claro antes de qualquer instituição governamental ter estabelecido alguma lei. Peço para podermos ler o livro de Gênesis, o capítulo 2 ainda, versículo 24. Vamos ver por quanto tempo Jeová quer que o casamento possa durar. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz: É por isso que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e irá apegar-se à sua esposa, e eles irão tornar-se uma só carne. Conseguimos ver o que Jeová está a nos dizer aqui, que o homem e a mulher deixariam seus pais, e eles iriam viver juntos e seriam apenas uma só carne. Esta palavra, uma só carne, Jeová fez questão de que tivessem palavras humanas. A ideia de uma só carne é algo inseparável, passam a ser como que uma pessoa. Como sabemos, não é possível uma pessoa separar-se em dois. Então Jeová quer que estejam unidos como se fosse uma só pessoa. E assim, Jeová deu a ideia que o casamento é uma união permanente. Jeová, como sabemos, é um Deus muito feliz e é um Deus de amor também. Por isso Jeová quer que tanto o marido como a esposa, neste caso Eliseu e a Raquel, possam também demonstrar o mesmo amor que ele e possam ser muito felizes no vosso casamento. Mas o que está envolvido para que possam então ser isso? Para o casamento cristão durar, é preciso que haja amor. E existem 4 tipos de amor que são necessários. Por exemplo, o primeiro amor é um tipo de amor que é mantido entre amigos. O segundo amor, amor entre membros da família. E o terceiro amor, um tipo de amor que é romântico. E o quarto amor, o amor agape. Então, como casal, precisam desses amores. Como amigos, são famílias e também o amor romântico, que irá permitir que possam demonstrar afetos carinhosos. Mas este quarto, o amor agape, é diferente desses outros 3. Por quê? Porque o amor agape, em primeiro lugar, é demonstrado ao nosso Deus Jeová. Em segundo lugar,
ao próximo. Então, este amor ágape irá vos ajudar cada vez mais a lembrar-se de princípios de Jeová, a lembrar-se da vontade de Jeová. É este amor ágape que irá vos ajudar a fazer o que está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, capítulo 4, por favor, desculpe. Capítulo 4, versículo 9 a 12. Diz o seguinte: melhor dois do que um, porque eles têm uma boa recompensa pelo seu trabalho árduo. Pois, se um deles cai, o outro pode ajudar o seu companheiro a levantar-se. Porém, o que acontecerá com aquele que cai e não tem ninguém para o ajudar a levantar-se? Além disso, se dois se deitarem juntos, vão aquecer-se. Mas como é que alguém sozinho pode aquecer-se? Além disso, alguém pode vencer um que está só, mas dois juntos conseguem resistir ao agressor. E um cordão tríplice não pode ser facilmente rebentado. Então conseguimos ver uma bela companhia que Jeová descreve nestes versículos. Dois conseguem resistir ao agressor. Dois conseguem aquecer-se. Dois podem se levantar em dificuldades. E este amor ágape irá vos ajudar a suportar essa dificuldade, a levantar-se um do outro. E a parte final do versículo número 12 chama a atenção a algo muito importante. Diz: um cordão tríplice não pode ser facilmente rebentado. Aqui Jeová usa expressões humanas de corda, por exemplo. Se nós levarmos aquela linha que usamos para a costura, uma só podemos rebentar facilmente. Mas se adicionarmos a segunda, estará mais resistente. Se adicionarmos a terceira, fica mais forte. Então Jeová está a nos ensinar, está a ensinar-nos que assim são como que duas linhas aí. Eliseu e a Raquel. Mas o versículo 12 fala de uma outra terceira linha, que é Jeová. Então, esse Jeová vocês podem incluir na vossa vida por demonstrar esse amor ágape, por seguir os seus princípios. E vocês podem fazer isto, incluir Jeová nas vossas vidas, por estudar a Bíblia juntos, orar juntos. A orar juntos vai manifestar aquele amor entre amigos. Amigo consegue descobrir o que o outro amigo gosta, os seus pontos fracos, os seus pontos mais fortes, de quem mais confia. Orar junto irá revelar o que o outro mais confia. Poderá notar o forte amor a Jeová, a forte confiança em Jeová. Assistam às reuniões juntos, participem do ministério de pregação juntos e também tenham momentos de recreação juntos. Fazer isto com certeza irá vos aproximar cada vez mais um do outro e será um bom companheiro. Já com Jeová será como uma corda de 3 fios e nunca será rebentado. E Jeová descreve especificamente o papel de cada um, como marido e também como esposa. O que Jeová espera então o nosso irmão Eliseu, a partir de hoje, como marido e chefe de família? Vamos falar sobre isso nos próximos minutos. O homem foi designado por Deus como cabeça amoroso da família. E Jeová também deu capacidade ao homem para poder liderar, para poder chefiar com amor e também misericórdia. Jeová também deu exemplo do seu Filho Jesus. Então, a chefia inclui, primeiro, suprir as necessidades da família, materiais, as necessidades emocionais, as necessidades espirituais e também gerir tempo para a recreação familiar. E fazer isto ao refletir a vontade de Jeová de modo amoroso e também com conduta piedosa. Como é que pode fazer isto? Jeová deu um bom exemplo. Vamos ver no livro de Efésios capítulo 5, versículo 25, 28 e 29. A ajuda que Jeová dá para que o homem seja a cabeça excelente na família. Livro de Efésios capítulo 5, versículo 25, 28 e 29.
1,5 diz: marido, continua a amar a tua esposa, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Vamos para o versículo 28. Do mesmo modo, o marido deve amar a esposa como o seu próprio corpo. O homem que ama sua esposa, ama-se a si mesmo. Pois nenhum homem jamais odiou seu próprio corpo. Antes, alimenta-o e cuida dele, assim como Cristo faz com a congregação. Conseguimos ver que exemplo de Jeová está destacado. Jesus. O que Jesus fez que mostrou ser chefe, um bom chefe ou cabeça? Primeiramente, Jesus, ele não viveu de modo independente, ele também tinha cabeça de Jeová. Por isso, no seu ensino, sempre dizia: o que faço não é da minha própria vontade. E por sua vez, Jesus é cabeça do homem. Jesus mostrou ser um bom cabeça. Ele era perfeito, era amoroso, mas nunca exigiu seus seguidores obediência de modo duro. Jesus era razoável com eles. Mesmo que eles demonstrassem fraquezas, Jesus facilmente perdoava-os. Jesus era a pessoa mais agradável de se estar próximo dele. E Jesus nunca cometeu nenhum erro. Seria mais fácil para ele, quando alguns cometessem erro, falar o seguinte: olha, estou a me comportar perfeitamente convosco, mas qual é a razão de cometerem erro também? Ele nunca fez isso. A chefia de Jesus foi suave, agradável e foi muito amorosa. Então, como cabeça de família, reflita também seu cabeça, Jesus, não Eliseu. Como é que pode fazer isto? Existem momentos na família em que é necessário mostrar a razoabilidade. Depois de um dia de muita atividade, muito cansaço, e a pessoa, neste caso a sua esposa, está muito cansada, e aí podemos, como chefe, pode pensar mais, olha, ser sensível demais, dá para se esforçar mais. Então lembre-se de Jesus, seja mais amoroso e também seja mais compreensível. Jesus, ele cuidou da congregação, cuidou dos seus discípulos até ao fim da sua vida cá na terra. Também, Jeová deseja que possa fazer isto, seja razoável, colocando os interesses dela à frente dos seus. Ao tomar decisões, consulte a sua esposa qual é a opinião dela antes de tomar a decisão e depois leve em conta essa opinião. Jesus também fez isso. Por exemplo, quando queria saber se eles sabiam que era o Messias, perguntou: o que as pessoas pensam sobre mim, o que vocês pensam? E assim conseguiu dar uma boa resposta depois de ouvir a opinião dos seus discípulos. Como chefe de família, siga o exemplo dele. Com certeza estará a ser bem equilibrado, um chefe amoroso da família. E vamos agora falar da esposa. A esposa, Jeová mostra que tem um grande valor na família. Um lar muito caloroso, alegre e também um lar muito hospitaleiro que se mostra hospitalidade. A esposa tem um papel muito importante, um papel muito honroso na família. Como esposa, como complemento ou ajudadora, não significa que tem um papel inferior. Não é nada disso. É um privilégio muito grande que Jeová dá às esposas. O seu reconhecimento é de grande sucesso na família. Por isso, de modo amoroso, Jeová inspirou as palavras, está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 24. Por favor, vamos ler juntos estes versículos. Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 20. Vamos diz: a esposa esteja sujeita ao marido, como ao Senhor, porque o marido é cabeça da esposa, assim como Cristo é cabeça da congregação e salvador deste corpo. De facto, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, a esposa também deve estar sujeita ao marido em tudo. Então conseguimos ver o que Jeová espera da esposa.
Sujeição. Sujeição é muito importante como esposa. E esta sujeição irá ajudar, por exemplo, podemos ter experiências diferentes na vida. Por exemplo, como esposa, pode ter conhecimento em alguma área mais do que o seu marido. E o seu marido está para tomar uma decisão naquela área em que tem mais conhecimento. Como é que pode mostrar a sujeição? Fique quieta, escuta primeiro o que o chefe de família tem a dizer e de modo bondoso dê a sua opinião, não como decisão, mas opinião. Mostrar que está a se sujeitar à chefia, a ideia de que o seu marido é cabeça, é que toma a decisão final. Então poderá mostrar a sujeição por partilhar amorosamente a sua opinião. Quando o seu marido errar, não menospreze e mostre que é uma esposa capaz por amorosamente conversar com ele. E também tem outro aspecto muito importante que Jeová diz como esposa no versículo 33. Por favor, peço para localizar Efésios capítulo 5, versículo 33. Já encontramos o seguinte: no entanto, que cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo seu marido. A parte final do versículo diz profundo respeito pelo seu marido. Este respeito profundo é diferente de um respeito que alguém simplesmente diz é um respeito demonstrado pelo nosso olhar, pela nossa expressão facial, o tom de voz e também como agimos. Então é um respeito que vem dentro do coração. Então, como esposa, Jeová conhece-nos muito bem. Um homem sente-se muito bem quando é respeitado. E, por sua vez, a esposa sente-se muito bem quando é amada. Então, aqui Jeová pede que a Raquel seja uma dessas esposas muito respeitosa. Depois do seu marido fazer muito trabalho, ao chegar em casa, encontrar um ambiente de respeito, isso será muito reconfortante. Se existir algum problema na família, partilhar com respeito, isso com certeza irá ajudar a ser uma esposa muito capaz, colaboradora, que aplica os princípios do amor, o amor ágape. E a dianteira do seu marido será muito razoável, fácil e leve com respeito. Sim, a esposa que respeita muito e que se sujeita ao seu marido, ela deixa com que os princípios de Jeová, a vontade de Jeová possa vigorar na família. Juntos, tanto marido como esposa, continuem a cultivar o profundo amor no vosso casamento. Todo casamento terá seus altos e baixos, mas o casal que segue o modo de Jeová, o modo de pensar de Jeová, revelado na sua palavra, a Bíblia, e baseia a sua relação como casal no amor ágape, ele segue os princípios que Jeová delineou, adquire respeito da sua esposa, a sua esposa adquire amor do seu marido, a confiança duradoura para si, e passam a ser mais felizes na vida. Além disso, eles honram a Jeová não apenas um dia, primeiro ano ou segundo ano, eles honram a Jeová pela vida toda. Um certo anuário comentava que alguns casamentos, primeiro ano tem sido a noiva que fala e depois, ou a esposa que fala e o marido escuta. Depois daí acabam as ideias, agora a esposa tem curiosidade pelo marido, de modo que no segundo ano o marido toma a liderança, fala e a esposa escuta. Depois dos 2 anos, agora já se conhece. No terceiro ano todos falam e os próximos escutam. Mas no vosso caso,
com Jeová no vosso casamento, sendo o terceiro, desde o primeiro ano, a partir de hoje, o primeiro dia, todos terão espaço para falar, ninguém vai escutar apenas o outro, todos terão tempo para falar. E nós confiamos muito, Jeová confiamos muito que farão isso com a ajuda dele e com a sua bênção, serão felizes desde já e para sempre.